Olá! Você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras, o Brasil está vendo! Eu sou o Atlas e hoje vamos estar comentando sobre as casas de vidro do BBB 26. Vamos estar comentando sobre muita treta que teve, muito caos. Pense num pessoal que causou. Foi o pessoal da Casa de Vidro. Vamos estar comentando sobre isso e muito mais. Tivemos dinâmica também. E se você não quer perder nada do BBB 26, se inscreva no Espiadinha. Seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez que a gente está comentando todos os dias sobre o BBB 26. Nem começou, mas a gente já está comentando já todos os dias. Então, se você não quer perder, seja muito bem-vindo e se inscreva. E agora sim, vamos começar falando sobre... A gente vai pulando de casa em casa. Para ficar mais fácil, vamos pela ordem cronológica dos acontecimentos, que na Casa de Vidro do Sul teve umas perguntinhas ali pro pessoal, e para todas as casas teve, mas pro Sul, a gente começa no Sul. Que o Matheus, ele disse que o que tá tirando ele do sério é o fato do Pedro ele se vitimizar. Segundo ele está se vitimizando. Por quê? Sabe por quê? Porque ele não tem um abdômen sarado. É por isso que ele está se vitimizando. Porque o Matheus ele disse o seguinte: já falei pro Pedrão que lá fora, se tiver que fazer um churrasco, a gente faz. Mas aqui eu tô para jogar. Eu não quero nunca pisar em alguém para crescer. Mas eu, Matheus, venho de realidade difícil e não me vitimizo com isso. E daí, né, o perguntou assim: tu acha que o Matheus se vitimiza? E o Matheus complementou: ele abraça essa ideia de coitadinho, de gordinho, porque eu tenho uma confiança maior. E isso aí pode parecer arrogante, mas não é. É algo que eu trabalho com minha mentalidade de atleta. Não é uma narrativa que eu abraço como se fosse coitado, porque eu também venho de uma origem humilde. Gente, porra, só porque, assim, de verdade, isso daí claramente não é vitimismo, né? Porque, assim, o Pedro ele nem se vitimizou por ele ser gordinho e tal, porque quem começou, né, a tirar a camisa foi o Matheus. Matheus ele tirou a camisa logo depois que ele chegou, né, no dia que ele chegou, ontem. Ele tirou a camisa lá, o pessoal ficou gritando e tal. Aí o Pedro ele não se deixou abalar por isso. Tirou a camisa também, mesmo não tendo o abdômen sarado, mesmo não sendo trincado igual do Matheus, foi lá, tirou a camisa também, brincou com isso, mas não gostou o Matheus não gostou, achou que tá se vitimizando por ser gordo. Para, nada a ver. E o Pedro, ele respondeu até: o que eles chamam de vitimismo é minha história, nem mais nem menos. Eu vim do pouco e luto. E daí a entrevistadora, né, que tava ali dentro da casa ali, perguntou para ele assim: mas o que tá te incomodando? E o Pedro falou assim: prego que se destaca leva um martelado. Como eu comecei a me destacar, ele ficou meio bravo, rolou ciúminho. E o Matheus falou assim: não, tranquilo, mas tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo. Aí o Pedro continuou: ele é bom coração, mas em questão do jogo é coisa pouca. Se não tiver isso, não é BBB. Então, assim, nada a ver essa reclamação, né, que teve ali por parte do Matheus ali sobre o Pedro, porque eu, pelo menos, não vi ele se vitimizar. Não vi o Pedro ele se vitimizar por ele não ter o abdômen sarado, né, igual do Matheus, nada disso. O cara, ele também entrou na brincadeira também ali, jogou com as armas que ele tem. Então, qual que é o problema disso? Mas vamos continuar na Casa do Sul, porque teve uma tretinha. Tivemos uma tretinha entre a Elisa e a Samira. Elas tretaram, sabe por quê? Porque a Elisa, ela começou a falar assim: eu acho que ela, né? As perguntas da entrevistadora lá. E daí a Elisa falou assim: eu acho que ela, a Samira, força um pouquinho para aparecer. E a Samira respondeu: mas seja natural, Elisa, tô te incomodando? Porque a entrevistadora perguntou assim: que tá te incomodando? Você acha que tá incomodando? Você acha que a Elisa, né, tá incomodada com você? Daí perguntou, daí a Elisa falou assim: não, adorei você, mas acho que você força um pouco. E tá tudo certo. Vai ser amiga lá fora, mas aqui dentro ela força para aparecer. E a entrevistadora continuou perguntando assim: mas essa postura da Samira ofusca a tua? Olha a pergunta. E aí eles falou assim: não, a gente se potencializa, mas acho que ela não me ofusca, não. Porque tem o meu jeito. E ela tem o jeito dela. Seguindo, né? A Samira até complementou, até falou assim: se é pra ficar quieta, fica em casa então. Olha a alfinetadinha. Olha as alfinetadas rolando neste jogo. Olha a treta acontecendo. E daí a Elisa falou assim: eu vou fazer VT agora então.
né? Já que é para fazer a mesma coisa, eu vou fazer VT também. Daí a gente sai da casa do Sul agora, saímos da casa do Sul e vamos para a casa do Sudeste. Nossa, a casa do Sudeste tá acontecendo algo inacreditável. A casa do Sudeste tá entregando entretenimento absurdo. É impressionante isso. É a coisa mais triste das tretas que estão acontecendo no Sudeste. Uma delas é que o público não tá sabendo aproveitar muito bem, o público tá com muita raivinha, tá? Tá com muito estressadinho o público, tá? E a segunda coisa é que só uma vai poder entrar. Mas, gente, as duas, tanto a Gabriela, tanto a Camila, é Camila? Eu não lembro se é Camila. É Milena. A Milena também tá causando também. Nossa, quanto que esta mulher está causando é loucura. Mas no momento, a Gabriela ela disse que tá incomodando ela ali na convivência ali dentro da casa de vidro. E a Gabriela ela falou o seguinte: ontem o que me incomodou foi a Milena. Teve uma hora do abraço coletivo que ela falou que ou fui eu, ou foi a apresentadora que arranhou ela e que era venenoso. Ela falou: tomara que o arranhão não seja venenoso. Eu tô falando com as pessoas e ela fica: vamos ver se amanhã vai ser assim. Toda vez focar no jogo dela. Ela fica olhando para mim toda hora. E a Milena daí com a resposta já na ponta da língua, falou assim: mas a boca é minha, eu faço o que eu quiser. Eu faço o que eu quiser. E a Gabriela falou assim: ela tá caçando briga. Aí na hora que me incomodou, eu falei: foca no teu que eu tô fazendo o meu. E a Milena continuou: você é uma cobra. Você é uma cobra. E a treta daí se instaurou, gente. Aí começou uma discussão muito grande entre as duas. A Milena, ela falou assim: ela me incomoda em tudo. A voz dela é irritante. Não é que eu não tô focado em mim, eu tô animado, é muito animada. Mas ela parece que suga a energia da gente, sabe? Não tô conseguindo isso. Ela é muito chata, muito irritante. Não tô querendo papo. E ela vem querendo puxar. Até a blusa de frio vem querer me emprestar. E a Gabriela daí respondeu, falou: você falou que tava passando frio e falou que não tinha blusa. E a Milena falou assim: não, 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 não. Não sou obrigada a ser educada com quem não gosto. Aí, gente, a treta só desandou. A Milena falou assim: grita mais, você acha que gritar mais resolve? Cachorro que ladra não morde. E a Gabriela falou assim: foca no teu e me esquece. E as duas causando, gente, as duas tretando de uma forma absurda. Que maravilhoso. Que treta maravilhosa. É triste. É muito triste saber que a Milena não vai entrar. É muito triste, porque o quanto que esta mulher está causando, o quanto que ela está entregando entretenimento, não está escrito. O quanto que ela está tretando. Nem precisa ser com a Gabriela. Ela está tretando com o pessoal de fora da casa de vidro também. Ela tá num nível absurdo. Absurdo, gente. É muito triste. Eu vou ter que repetir de novo, mas é muito triste o público não entender que o BBB, né, essa escolha que a gente está tendo, você não precisa necessariamente gostar do jogo da outra pessoa, você não precisa gostar da pessoa, você não precisa de nada disso, você tem que entender, a única coisa é que a pessoa está entregando entretenimento. A gente tem que escolher pessoas que estão entregando entretenimento, que estão tretando com todo mundo. É isso daí que está sendo a Casa de Vida. Não é pra gente ficar pensando assim: ah, mas eu não vou torcer para fulano, eu não vou torcer para ciclano. E daí? A gente quer treta, a gente quer vilão, a gente quer pessoa que se jogue, que se posicione. Não precisa ser todo mundo bonzinho, você não precisa gostar de todo mundo que vai entrar. Nada disso, você não precisa gostar de todo mundo. Você tem que entender que o pessoal tá entrando também para causar, também para brigar com o teu favorito. É para isso que serve o jogo. E a Milena, né? Continuando a Milena, porque o Marcel ele foi perguntar também o que tá incomodando ele ali dentro da casa. O Marcelo disse assim: ah, o que tá me incomodando é que a Milena, em vez de cuidar do jogo dela, ela fica cuidando do meu jogo, do meu jogo cuido eu. E a Milena falou assim: não lembro nem da tua existência. Já joga já uma dessa. E daí o Marcelo falou assim: se eu quiser falar, eu falo. Se não quiser falar, eu não falo. Ela fica falando pro público que a gente não fica brigando e gritando como elas ficam fazendo. Não precisa ser igual a vocês para me impor. Ah, gente, a Milena, ela tá, assim, todo mundo tá com um certo ódio dela ali dentro da casa de vidro.
todo mundo tá com um certo rancor dela ali naquele momento. É impressionante isso. E daí os dois, tanto o Marcel e a Milena, começaram a discutir. Porque ela explicou que não criticou o jeito do Marcel e do Breno, né? Que apenas falaram, né? Que não querem ser igual a elas, né? Não querem ficar tretando igual a elas. E daí a Milena falou assim, me erra, chega na próxima vez e fala pra mim. E a Milena, ela tava revoltada, tá? Ela tava muito revoltada ali dentro da casa de vidro ali. O Breno falou assim, você só precisa entrar na casa, não pede pra sair daqui, né? Não pede pra sair daqui da casa de vidro, não pede isso, mulher, não pede. A Milena falou assim, eu vou pedir pra sair, os incomodados que se retirem. Eu falo o que eu quiser. E eu penso e também vou escutar o que eu não quero. E tá tudo bem. Gente, eu não sei da onde o Breno ele tirou que ela tava pensando em desistir, que ela tava pensando em sair. A mulher tá mais viva do que nunca ali dentro da casa de vidro. Ela tá mais tretando do que nunca ali. E o cara fala assim: não faça isso. Não, Milena, não faça isso, Milena. E a Milena, bem plena assim: oxe, eu não falei que eu vou sair. Eu falei os incomodados que se mudem. E eles que vão se mudar. Maravilhoso, tá? Maravilhoso esse momento. E vamos seguir que agora a gente retorna para casa do Sul. A gente passa para casa do Sul de novo, porque a gente teve mais uma tretinha entre o Matheus e o Pedro. Porque o Matheus escutou o Pedro ali falando com as meninas sobre fazer um churrasco. Aí o Matheus falou assim, você não é varão de guerra, né? Tu bebe, né? Tu não é de igreja e tu tá bebendo? Aí o Pedro falou assim, sim, não me embriago. E o Matheus continuou assim, igreja e bebida não combina. E o Pedro falou assim, por isso muita gente se afasta da igreja, pelo julgamento. E o Matheus começou a falar, né? Começou a argumentar, falou assim, não tô julgando, e que é que tu levantou o nome de igreja, né? E o Pedro falou assim, não levantei o nome de igreja, sou cristão, se bebo ou fumo, o problema é meu, tal. E aí, né, depois desse desentendimentozinho, dessa tretinhazinha, a gente vai para pro Centro-Oeste, que aí sim o caos estava formado, tá? Aí sim o caos estava formado, porque a Chayane, disse que que está incomodando ela, né, na convivência. E a Chayane falou assim, a convivência é demais. Sou muito estressada, estourada, fico brincando com a merda das coisas que acontecem na minha vida. E não é todo mundo que me conhece. Eu solto umas brincadeiras pesadas, sem graça, em vez de ficar de boa. Eu solto os cachorros e não dou conta de me segurar. Só que neste momento, né, depois disso, a Jordana, ela foi falar o que incomodou ela. Daí falou assim, o que me incomodou na Chay foi essa questão de estar sempre querendo passar sempre querendo pesar mais pro lado dela, como se as coisas fossem pior. E a Chay falou assim, pô, vota em mim. Vota em mim. Do nada, a gente soltou um vota em mim, gente. E a Jornão continuou, calma, mulher, não deu nem tempo de conhecer minha história, de onde eu vim. As pessoas julgam muito um livro pela capa e acho que esse é o maior erro do BBB. Eu vim para jogar, sou uma pessoa de opiniões fortes, firme, e vim para jogar sem medo de me expor. E é muita coisa forçada, eu tenho sentido. E a Chay ainda continua batendo boca ali com a Jordana, e a Chay falou assim, tudo que ela, né, a Jordana, vê em mim, ela acha que é vitimismo. Isso está me machucando, está me incomodando. Mas nem é. Tô falando as coisas na zoeira e ela pesando as coisas. Acho que tá revoltada no truque ali. E eu tô mais leve. Enquanto tá rolando essa tretinha, né, esse desentendimentozinho, os homens também, na casa do Centro-Oeste, também estavam causando também. Porque o Pedro Augusto falou o seguinte, eu e o Ricardo temos uma boa troca, mas o que anda me incomodando nele é que o público tá ali, ele grita e fala, Ricardo, Ricardo, isso me incomoda, porque às vezes a pessoa tá torcendo para mim. E o Ricardo falou assim, a convivência tá boa e tal, mas em muitos momentos me incomoda ele falando, o agro tem que entrar. Não é porque é Centro-Oeste, Goiânia e Goiás que o agro tem que entrar. Todo mundo tem que ter essa oportunidade. E é verdade, né? De verdade mesmo. Já cansou já, ou pelo menos eu já cansei já, de ter sempre a cota de cowboy. Eu cansei já de ter a cota já de heterosão, com chapéuzão, e daí eu fivela, tal. Já cansei já disso. Já cansei disso. Por isso que eu
Eu, pelo menos, não quero que esse Pedro Augusto entre. Prefiro 1000 vezes o Ricardo entrando que esse tal Pedro Augusto aí que só fala de agro só. 24 horas falando de agro. O agro tem que entrar. O agro. Só isso. Só isso que esse cara só vai falar. E agora a gente vai pro norte do Brasil. Vamos pra casa do norte, porque essa daí a gente tem coisa para falar, tá? Essa daí a gente tem coisa para comentar. Que quem está protagonizando a Casa do Norte é nada mais, nada menos do que o Brígido. O Brígido, o Brigibrod, o Brigibrod. O cara, ele tá causando. Mas pense num cara que está causando, porque quando todo mundo, né, teve a pergunta de quem, o que está mais incomodando ali na convivência, todo mundo apontou ele. O pessoal apontou ele ali falando sobre isso. A Lívia disse, né, que disse o seguinte, né, o porquê. Primeiro, vamos começar pelas mulheres. As mulheres estavam falando o que a sua oponente é de pior que ela não deve entrar na casa do BBB. E daí a Lívia respondeu, falou assim, eu acho que ela é pior que eu, porque ela tem um jogo totalmente diferente, um pensamento totalmente diferente. Acho que ela vai querer puxar a torcida mais pro lado dela. E eu vou puxar uma torcida pros dois. E é isso. Aqui é um jogo e a gente tem que jogar. Sobre posicionamentos, não sei se ela vai se posicionar tanto. Não sei se ela tá querendo entrar pra jogar mesmo. A Marciele, ela foi falar, né, também sobre a coisa, sobre a pergunta, né, de o que o seu oponente tem de pior que não deve entrar no BBB. E daí a Marciele diz o seguinte, ela vai correr do jogo e não vai se expor do jeito que eu vou me expor. Talvez passe umas coisas despercebidas. Talvez fique na defensiva, vai se esconder por isso. Ela é pior do que eu, porque tem isso de se esconder. E aí, a gente vai para as perguntas do pessoal, né, sobre não gostar, né, o que não tá gostando da convivência. E aí sim a gente começa a falar do Brígido. Porque o Ricardinho, ele começou a falar do Brígido. Começou a falar assim, até quando não perguntavam nada para ele, queria vir testar o quão nordestino eu sou. Agora ele veio usar o fato de eu ter saído do Belém do Pará para morar em São Paulo, por inúmeros motivos. Não significa que deixei de ser do norte. Morei a maior parte da minha vida no norte. Minha família continua lá e não é porque eu estou em São Paulo que eu deixei de ser nordestino. As pessoas querem testar o quão nordestita eu sou, porque eles ficam assim, né? Com medo, ficam com medo, tal. E aí começa a discussão. E aí a gente começa a discussão porque o entrevistador, né, perguntou assim: quem não merece entrar no BBB? Ricardinho daí disse o seguinte: o Brígido. Estou me sentindo totalmente em casa aqui em Manaus. Estou sendo super abraçado. A torcida pode estar maior para eles. Eles moram por aqui e é muito merecido. Mas quem manda é o público. Nosso amigo é uma pessoa fake. Ele só vai aflorar esse lado fake dele. E o Brígido falou assim: melhor do que ser planta. E daí o Ricardinho falou assim: já leu a Bíblia? Ela fala lá que o tolo não para de falar. E o Brígido falou assim: é por isso que o Brasil tá votando em mim. Vai fazer teu showzinho para ver se lembram de você. Eita, que gostoso essa treta. Gente, o Brígido, ele tava o puro caos. Ele tava o puro caos hoje, tá? A gente vai falar mais pra frente dele. A gente vai citar mais pra frente ele. Mas vamos seguir. Vamos seguir que a gente vai para outra casa agora. A gente vai para o Sudeste, voltando para o Sudeste, porque quase teve ali o pessoal saindo na mão. Quase que a Mila, né, a Mila e a Gabriela quase saem na mão ali. Elas, né, o pessoal empartou ela ali, os homens empartou ela. Elas estavam só discutindo só, mas os homens foram lá em cima lá. Daí a Milena e a Gabriela, né, quase partindo pra cima, e a Milena falou assim, vai, abre, chega mais perto, pode vir, e o Marcelo falou assim, ei, vai perder sua chance, o Breno também falou assim, vai perder sua chance, não faz isso, você vai perder sua chance, que chato demais, deixa as duas discutirem. Nem deu para entender por que elas estavam discutindo, nem deu para entender porque tava o áudio também dos homens também discutindo também em cima também, tava os dois falando em cima também, enquanto as duas estavam falando, não dava para entender nada que elas estavam falando, mas que a treta tava maravilhosa, tava, viu? Porque a Milena, ela começou a falar assim, cobra, já tá descascando, já vai perder a casca, eu queria que você viesse pra cima, por que não veio? E daí as duas, né, foram levadas, um para cada canto do quarto ali, da casa de vidro. Maravilhoso. Maravilhoso este momento.
E agora a gente retorna pro norte, a gente retorna ali pro norte e a gente continua falando do Brígido, tá? A gente continua agora falando dele ainda, porque a Marciele, né, também recebeu a pergunta também quem não merece entrar no BBB, e ela falou assim, eu tiraria o Brígido. O Ricardinho é do Pará e temos uma união da nossa galera. Quem não merece seria o Brígido. E também pela história de conexão e tal. E aí que o clima fica muito bom. Porque o Ricardinho começa ali a falar com o público ali. E o Brígido vai atrás. O Brígido ele começa a ir atrás porque o Ricardinho tava falando mal dele ali pro público. E aí, gente, os dois ficam ali. O Brígido bem atrás, bem no cangote do Ricardinho, e o Ricardinho gritando ali. O Brígido fala assim: fala mais alto, porque não dá para escutar. Fala mais alto, criança. Criança, criança. E o Ricardinho falou assim: ele não sabe jogar, ele é invejoso. E o Brígido falou assim: o Brasil tá me amando. Eita! Nossa, eu espero que sim, Brígido. De verdade, Brígido, eu espero que sim, porque não, pelo amor de Deus, gente, o Brígido ele precisa entrar. Não tem como. O Brígido ele precisa entrar. Não tem outra explicação, ele precisa entrar porque esse Ricardinho, a única coisa que ele tá fazendo é se sustentar agora nessa tretinha dele com o Brígido. A única coisa que ele tem é isso. O Brígido, além de treteiro, ele tem um ar de ser engraçado, mas de um nível maravilhoso, porque depois dessa discussão, né, depois que os dois ficaram um em cima do cangote do outro, o Brígido começou a ficar andando pela casa, gritando, Brígido brother, Brígido brother. Gente, o cara ele coloca o próprio nome nas coisas. Ele tem o Brigiverso, o Brigiverso. Quem que tem o Brigiverso? Quem que tem o próprio universo, gente? Ah, para, não. Não tem como. O cara, ele precisa entrar nesse Big Brother. De verdade mesmo. O cara, ele precisa. A gente precisa ter o Brígido nesse jogo. E agora a gente retorna para o Sudeste. Vamos de volta para o Sudeste, porque ainda estava acontecendo treta. Ainda estava acontecendo treta entre a Milena e a Gabriela. A Milena falou assim: ela é falsa, não sinto verdade nela. Tem que bater, tem essa de energia bater ou não bater. Mas acho que ela não tá sendo ela. Acho que ela tá pior nessa questão. Eu não tô focando no meu jogo. Eu foco onde eu quiser e jogo da maneira que eu quiser. Lá na casa você não vai render e vai ser pior a sair. E a Gabriela respondendo: você falou que eu sou falsa, você tá trocando os papéis. O que me incomodou foi a questão de ontem à noite. E eu falei para você: eu não rastejo, não tô aqui para me esconder, não tô aqui para inventar uma coisa. E a Milena ainda batendo boca ali com a Gabriela, falou assim: eu não falei nada abaixo, eu não gostei de você. Você tá vendo eu puxar papo com você? Você deveria ter notado que eu quero distância e que não tem como falar nada escondido. E a Gabriela falou assim: você joga em diretinhas. E a Milena falou assim: eu posso jogar onde eu quiser, posso falar o que eu bem entender. E a Gabriela falou assim: mas é um jogo sujo. E a Milena falou assim: mas é um jogo que é meu. E a Gabriela continua respondendo: é jogo sujo, é jogo sujo. Ah, gente, que jogo sujo o quê? Que jogo sujo? Deixa ela jogar direitinha. Aonde que isso daí é jogo sujo? Aonde que isso daí passa? Ah, jogo sujo. Gente, vocês estão competindo entre vocês. É uma competição direta entre vocês. Vocês têm que causar entre vocês. Então, tá mais do que certo jogar em diretinha contra a adversária. Tá mais do que certa isso. E a Gabriela continua ainda falando, né? Jogo sujo, jogo sujo, jogo sujo. E a Milena continua assim, se enxerga e fica na tua. Eu olho onde eu quiser. E a Gabriela falou assim, tira o foco. E a Milena respondendo, joga também. Cão que late não morde. Você só sabe gritar. Grita mais pro público escutar. Me erra, menina. E a Gabriela respondendo, você tá gritando também? E a Milena falou assim, toda ação tem uma reação. E a Gabriela respondendo, eu falo é na cara. Não sou que nem você. E a Milena respondendo, a pior parte do processo tá sendo te aguentar. Você é uma chata pra caralho. Insuportável. Vamos. Meu Deus, é treta. Vamos. É caos. É treta. Gente, não tem como. O Big Brother. O Dourado. Pelo amor de Deus, Dourado. Bote essas duas juntas. Bote, pelo amor de Deus. Não tem aquela tal dinâmica lá que dá pra tirar as plantas e colocar o pessoal. Dá pra trocar o pessoal? Não tem essa tal dinâmica, não? De trocar o pessoal? Faz isso, Dora. Tira alguém.
alguém de qualquer outro estado e coloca a Milena. Coloca ela. Coloca a Milena, pelo amor de Deus. A Milena não vai entrar pela votação? Não vai. Infelizmente, o público não está sabendo apreciar essa espontaneidade dela. Mas o diretor ele tem que saber se posicionar. O Carelli, ele ficou lá, né? O Carelli lá, quando teve dinâmica lá dos infiltrados lá, quebrou as próprias regras e colocou os infiltrados lá para dentro da casa. O que custa, Dourado, tu quebrar as regras também do teu próprio reality e também botar pra dentro essas duas? O que te custa? Por que não quer, Dourado? Ah, pelo amor de Deus. Não tem como, gente. Não tem como. As duas estão tretando demais. E agora a gente vai para o Nordeste. Vamos para o Nordeste, porque a entrevistadora, né? O entrevistador perguntou assim: por que o seu oponente é pior do que você para entrar na casa? Daí a Maxiane disse assim: você é muito fraca para entrar na casa, porque você não é carismática. Às vezes você enxerga demais, é por isso. E a Rafaela falou assim: acho que você força um pouquinho demais. Sei que você é muito carismática, mas está sendo excessivo e acaba mostrando uma imagem errada sua. Já para os meninos, né, também foi uma pergunta, também foi a mesma pergunta, né, porque seu oponente é pior para entrar na casa. E o Leandro respondeu: ele é um jogador garganteiro. Veio para disputar uma das boas vagas para a região Nordeste. Falar que vai fazer, que vai acontecer, mas não passa uma certa verdade e segurança no seu discurso. A gente fala que quando tem uma certa segurança no discurso, não precisa falar muito sobre o que faz. A gente chega e faz. Cão que late, não morde, também falou o mesmo discurso também. E daí o Marcelo falou assim: ele é fraco, porque falou tanto de latir, mas quem tá latindo hoje é ele. Tô sendo eu tô sendo ele tá sendo um personagem. E lá dentro ele vai ser um personagem também. Eu não sou personagem, sou um verdadeiro. E o Leandro falou assim: personagem? Olha pra minha cara, vai procurar o que fazer, velho. Se liga. E o Marcelo respondeu assim: não vem falando da minha personalidade, não. Você que tá gritando. E o Leandro respondendo: tô falando que você vai fazer e não faz. Vamos ver? Você é garganta. E o Marcelo respondendo, ele batendo boca ali, né, com o Leandro, falou assim: ontem você era uma pessoa e hoje acordou outra. E o Leandro falou assim: meu irmão, isso é um programa de julgamento. E o Marcelo falou assim: eu não sou teu irmão. Eu não sou teu irmão. Eu adoro essa justificativa que pega a palavrinha que a pessoa usou ali pra falar sobre a outra pessoa e daí joga com: eu não sou teu irmão, não. Eu não sou teu irmão. E o Leandro falou assim: é o jeito de falar baianês. Você não gosta do baianês? E o Marcelo falou assim: eu amo a Bahia. E agora, vamos voltar pro Sudeste. Vamos voltar pro Sudeste só pra gente falar uma coisa rapidinho. Bem rapidinho. Que a Milena, o pessoal da plateia, né, o público que estava ali presente ali na casa de vidro, começou a criticar a Milena, né? Começou a criticar ela, vaiar ela. Aí ela falou o seguinte: tô nem aí para vocês, tô nem aí para a opinião de vocês, é o Brasil inteiro que tá votando. Se depender só de vocês aí, nossa, tirou o povo pra merda. Ah, gente, ela tirou o povo pra merda. Que maravilhoso esse momento. Que aonde que a gente acha um participante que manda pra merda, praticamente pra merda, o público? Ela tá um ponto. Se ela entrar na casa, se ela infelizmente, né, não vai ter, mas se ela entrar, seria questão de tempo para ela xingar o Tadeu ao vivo. Seria questão de tempo para isso acontecer, porque o quanto que ela tá tretando com o público, com o pessoal que tá ali também ali dentro da casa de vidro com ela. Gente, ela tá entregando muito. É muito triste a gente perder ela no domingo. É muito triste a gente perder ela neste domingo. Muito triste, é muito trágico. Espero de verdade que aquela dinâmica lá de trocar o pessoal, né, trocar as plantas, trocar os participantes, realmente aconteça e que ela entre. Que esta mulher, esta Milena, entre, porque ela precisa entrar. A gente precisa ter ela tretando, a gente precisa ter esse entretenimento ali dentro do jogo. E vamos falar também que a gente está tendo, né? A gente, quer dizer, vamos falar de outra coisa antes, né? Antes de a gente falar sobre a dinâmica que está acontecendo agora, que a Jordana, ela deu esporro no próprio público. Deu esporro no público porque ela ouviu o pessoal chamando a Chayane de palhaça.
E ela não gostou. A Jordana, ela não gostou disso, falou assim, eu não compactuo com isso. Eu não sou assim, essa não sou eu, é assim que se faz, eu não sou assim, eu não vou chamar ninguém de palhaça. Mas o pessoal jura que ela vai causar. O pessoal jura que ela vai tretar. Ela tá incomodada do pessoal chamar o adversário dela de palhaça. O pessoal tá incomodado com isso. Ela tá incomodada com isso. E tem pessoas, né, que supostamente assistem o Big Brother que acha que ela vai causar, que ela vai brigar, que ela vai fazer tudo dentro do jogo. Ah, pelo amor de Deus, gente. Se incomoda de chamar a outra de palhaça. Se incomoda pra isso. De verdade. Não, não tem como. Não tem como. Não deve entrar essa. A Jordana, ela não pode entrar de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E vamos falar da dinâmica que está acontecendo, né, neste momento, que é a dinâmica da laranja. Acabou já a dinâmica já, né? Mas a dinâmica da laranja é o seguinte. Sabe aquela brincadeira que a pessoa, que fica duas pessoas, uma na frente da outra, daí tem uma laranja na testa das duas, e daí tem que ficar equilibrando ali, né? Ficar ali, as duas com testa ali junto com a laranja ali. Então, tá tendo essa brincadeira com todas as casas de vidro, e quem fosse a última dupla, né? Quem fosse a última dupla, se caso entrasse no Big Brother, iria ganhar 300 estalecas. Nossa, que prêmio bosta, hein, Globo? Que prêmio bosta. Puta que pariu. Que prêmio de merda. Dá dinheiro pra esse povo. Dá dinheiro. Assim, muitas pessoas aí não vão entrar. 50% do pessoal da Casa de Vida não vai entrar. Então, pra que dar estaleca? Pra quê? Fala assim, 2 mil, 3 mil na mesa. 3 mil agora, quem for a dupla que ficar mais tempo. Pronto. O pessoal vai ficar 24 horas com a laranja. Dá dinheiro pra esse povo, gente. Estaleca. Se caso a pessoa entrar no Big Brother, vai ganhar estaleca. Quem que pensa em estaleca, sendo que nem sabe se vai entrar? Ah, não. Porra, a Fazenda é dinheiro a rodo, dá pra essas provas. Dá dinheiro a rodo, o pessoal tava quase matando, tava nessa prova. Imagina se fosse dinheiro. Imagina se fosse 3 mil, 4 mil, 5 mil. Dava dinheiro pra esse povo. Não gostei dessa dinâmica. Não gostei. Foi uma dinâmica boa? Foi muito interessante. Foi porque o pessoal ficou muito tempo, tá? Só acabou agora há pouco. Agora, às 11 horas, o pessoal acabou essa prova. Mas foi muito, sabe? O prêmio foi muito ridículo, foi. Ridículo dar esse prêmio que a pessoa nem sabe se vai poder usar. E ainda mais, né? Não vão poder usar. Não vão. Porque a dupla que ganhou foi o Breno e a Milena. Foi eles que ganharam. E é os dois que estão sendo menos cotados para entrar na casa de vidro. Para entrar na casa real, né? Sair da casa de vidro e entrar no Big Brother. Então não vai valer de nada a dinâmica. Ah, Globo, não. Dá dinheiro para esse povo. Dá 3 mil, joga 5 mil para fazer essa dinâmica. Não vai prometer algo que a pessoa nem sabe se vai ganhar. E a Milena, ela não vai ganhar. A Milena, ela não vai ganhar. E nem esse Breno vai ganhar. Nenhum dos dois vai ganhar esse prêmio. Então, para que dar um prêmio que não vale de nada? Nada. Pelo menos o pessoal, né, que saísse do jogo ia ganhar um dinheirinho, pelo menos, né? Ia ganhar uma coisinha. Mas nem isso vai ganhar. Vai ficar com a estaleca lá. Eu achei uma dinâmica muito fraca. De verdade, fraca demais essa dinâmica. Fraca demais, né? O prêmio da dinâmica. Porque essa dinâmica já deu de 10-0 já em provas que vocês fazem mega elaborada. Já deu de 10-0. Então, assim, não gostei desse prêmio. Poderia ter dado dinheiro. E bom, já estamos chegando ao final desse episódio. Se você ainda não se inscreveu no Espiadinha, se inscreva, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez. Se você não deixou seu gostei aqui embaixo, né, seja no YouTube, se você está nos ouvindo no YouTube, seja no Spotify, se você está nos ouvindo no Spotify ou em agregadores de áudio, pode dar 5 estrelas pra gente, pode deixar o seu comentário aqui embaixo, que a gente sempre vai estar lendo, independente da plataforma que você está nos ouvindo. Muito obrigado para quem me ouviu até aqui e tchau!